Shalom Leculan, shalom a todos que estão no canal Techuvá Total. Eu sou o Renato de Prins e trago hoje para você mais um estudo de um pedacinho da Torá. Estudos que estamos fazendo semanalmente, às quintas-feiras, eventualmente será a cada 15 dias. Aí estamos aguardando um novo programa que vai intercalar com o nosso. Mas hoje vamos continuar o estudo do livro de Bereshit. Abre o teu coração para que a gente possa entender os ensinamentos que esse livro fantástico nos traz, né? O livro de Bereshit, você já deve ter ouvido muito sobre esse livro, né? Um livro que é conhecido como Gênesis, nas línguas latinas, nas línguas inglesa, alemã, todas as línguas traz esse nome Gênesis, né? E nós vamos ver de onde que esse nome tem um significado muito interessante aí no texto, né? Nós falamos que o hebraico é a língua original da palavra do Eterno, que o hebraico traz muito significado, mas também as traduções, muitas vezes o Eterno coloca muitas vezes, não sempre, né? O Eterno coloca aí a sua mão para que nós tenhamos ensinamentos também nas outras línguas. Muitas vezes esses ensinamentos são um pouco deturpados por algumas traduções não muito lícitas, né? São algumas deturpações que acontecem aí, mas essas a gente não vai se preocupar com elas. Vamos trazer o estudo daquela palavra que foi traduzida, tentando nos dar os ensinamentos do Eterno, tentando manter os ensinamentos do Eterno na nossa língua. Então a gente tem que sempre estudar na nossa língua, aprender o texto na nossa língua, para depois aprofundar no conhecimento mais profundo, a menos que você já tenha sido alfabetizado no hebraico, e aí fica muito mais fácil, né? Mas para quem não foi, realmente a gente precisa primeiro entender o texto para depois ir decifrando, né? Como qualquer problema que a gente encontra na escola, na vida, a gente precisa primeiro entender para depois buscar resolver, buscar a solução, né? Senão a gente vai se atrapalhar. E o Sefer Bereshit, ou a Parashá Bereshit, o livro que começa com a Parashá Bereshit tem o mesmo nome da porção, como nós dissemos, né? Porção é Parashá. Então, esse primeiro livro tem esse nome Bereshit porque a sua primeira palavra é Bereshit, então também é o nome dessa primeira porção. No português não existe a porção, né? Não tratamos de porção, simplesmente falamos o livro de Gênesis. E todo mundo conhece as histórias que estão nesse livro, né? Eu acredito que pouca gente no mundo não conhece a história de Adão e Eva, pouca gente não conhece a história de Caim e Abel, né? Quem nunca ouviu falar do dilúvio de Noé, da arca com os animais de Noé? Quem nunca ouviu falar de Esaú e Jacó, né? Todo mundo já ouviu falar isso, todo mundo tem as suas ideias, as suas interpretações, os seus julgamentos sobre esses personagens e sobre esses acontecimentos narrados na Escritura. Mas pouca gente sabe sobre Adão e Havá, pouca gente conhece Noah e o Mabul, pouca gente conhece Esav e Yaakov, né? Então, Caim e Abel. Então, nós temos que buscar no original o significado desses personagens, desses acontecimentos, né? Porque não basta interpretar aquilo que nos é trazido pelas traduções, pelas diversas interpretações que a gente vê por aí, principalmente daquelas que estão ligadas a uma doutrina, a um ensinamento religioso, a uma prática religiosa, né? Porque muitas das mensagens trazidas na Escritura são deturpadas dessa maneira, né? Levianamente ou não importa, mas elas não são conhecidas da maioria da população e muita gente acredita naquilo que falam a eles. E o que a gente quer aqui é que você busque fazer as perguntas na leitura do texto, busque entender o que o texto está te falando,
E quando você tiver dúvida, você perguntar ao Eterno para que Ele sane as tuas dúvidas, para que Ele esclareça a tua dúvida. Em um momento isso vai acontecer, não quer dizer que vai ser naquele mesmo momento, vai acender uma luzinha, olha, isso aqui quer dizer isso. Você aos poucos, ruminando os ensinamentos, às vezes estudando a última porção, você vai aprender alguma coisa da primeira. Então vamos entrar nesse livro fantástico que eu quero trazer para vocês, né? Eu quero trazer para vocês algumas coisas que esse livro nos traz. Esse livro nos traz... Tá, aqui. Tá. Esse livro ele tem 50 capítulos. Né? 50 capítulos é o maior livro dos 5. Né? Dos 5 livros, ele é o maior livro, justamente 50, que dá a raiz 5. Tem 1533 versos, são muitos versos para a gente estudar, 12 porções, ou seja, praticamente 3 meses nós estudamos o livro de Bereshit, o livro de Gênesis. Né? Tem 20.612 palavras e 71.064 letras. Né? Tem bastante informação aqui que a gente precisa ruminar, que a gente precisa descobrir. Então vamos tentar hoje, né? Vamos tentar hoje, nessa 1 hora, talvez 1 hora e um pouquinho mais, que a gente vai conseguir finalizar essa porção hoje. Nós vamos começar, logicamente, pela criação do Eterno, né? A criação do Eterno que se dá no primeiro capítulo da Escritura. Por quê? Porque o Eterno colocou nesse capítulo a origem de tudo, né? A criação dos céus e da terra, para que pudesse então aí colocar a vida dos animais, dos vegetais, dos animais e do ser humano. Então nós vemos que esse livro começa com uma letra Bet, né? Uma letra Bet que representa o número 2 e que traz para toda a Escritura essa informação, né? Tudo vai ser tratado com dualidade. Então nós vamos ver bem e mal, nós vamos ver céus e terra, nós vamos ver duas tábuas que são apresentadas 2 vezes, então sempre a confirmação do Eterno, né? O ensino do Eterno sempre é repetido para que a gente aprenda, para que a gente entenda o que foi ensinado. E tudo é apresentado na forma dual. O ser humano se reproduz com a união de 2 seres que têm DNAs diferentes, né? Que têm as 2 metades para se complementar. Os animais da mesma maneira, os vegetais da mesma maneira. Então tudo isso são detalhes que a gente precisa perceber nisso, né? Então perguntar por que começa com a letra Bet e não com a letra Aleph, já que a letra Aleph é o número 1, né? Então nós temos sempre que perguntar, sempre que tiver uma questão, não vá lendo assim de direto, porque você vai se perder. Procure ruminar cada palavra, cada dúvida que surgir na tua cabeça, anota no teu caderno, escreve ali, busca depois a resposta, talvez lá na frente, quando você estudar uma outra porção, como você escreve, né? Quando você escreve, você acaba reforçando o teu aprendizado. Então lá na frente você vai lembrar de algo que você escreveu que era uma dúvida. Então, no princípio da criação, céus e terra, né? Então sempre essa dualidade. Isso foi no primeiro dia, o primeiro momento, a primeira frase da Escritura. O Eterno tinha que criar do nada os elementos que vão constituir todo o universo, né? E logo depois ele diz o quê? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Primeiro verso. Ve'haaretz haita tohu vavohu ve'roshel pinei hamaim. Então aqui já aparece a água, né? Não fala que foi criada, não fala nada disso, mas ela foi criada justamente aqui no início, ou já existia, não sabemos, né? Aqui não diz isso, mas ela aparece aqui e diz mais o seguinte: a escuridão pairava sobre as águas. O que é a escuridão? Por que aparece a escuridão? Por que ela é importante estar aqui, né? Porque é da escuridão que o Eterno vai dizer: vai rior, e rior, vai rior, seja a luz, e foi a luz. Porque só na escuridão nós vamos
perceber a luz. Se não houvesse escuridão, se não houvesse o que é ruim no mundo, nós nunca saberíamos o que é o bom. E o Eterno nos deu essa opção de escolha entre essas duas, né, essas duas metades, a escuridão e a luz, não que vem lá de Bereshit, do Brit inicial. Então, em todo momento nós vamos nos deparar com escuridão e com luz. No final desse dia, o Eterno diz: Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Erad. O dia 1, né? O dia 1 surge com o anoitecer, com o entardecer, com a mistura de luz e escuridão, e depois amanhã com a mistura da luz com a escuridão, vingando então aí prevalecendo a luz. No Erev prevalece a escuridão com uma luz de fundo, uma luz tênue, uma luz que a gente consegue ver algum vislumbre na escuridão. E depois vem a claridade apagando totalmente, eliminando totalmente a escuridão. Então, por que o Eterno não começou logo pela manhã? Por que o Eterno já não disse? O dia começa ao nascer do sol e termina ao nascer do sol. Por quê? Porque nós precisamos experimentar a escuridão para termos o desejo, a vontade de viver na luz, viver na iluminação, viver na parte criativa, no momento que a gente cria, né? No momento que a gente cria, é um momento que nós estamos despertos, acordados durante o nosso dia. Então, todos esses detalhes você vai observar se você começar a se perguntar o porquê, né? Por que as palavras estão nessa ordem? Por que não está invertido? Por que primeiro o vegetal e depois o animal? Por que não é o contrário? Porque no vegetal é que nós nos alimentamos. Então nós temos o segundo dia, águas de cima e águas de baixo. Nós temos no terceiro dia a Terra, a Terra conhecida como Pangeia, aquele único continente que no hebraico se fala Yabashá. Yabashá é aquela terra, aquele continente seco que apareceu das águas, e as águas então se tornaram os mares, e a terra toda a parte seca, onde se desenvolveria toda a vida. Então você vê que tem uma ordem correta de estar se apresentando. Depois aparecem as ervas e as árvores, de fruto com sementes. Então você vê que para germinar, para procriar a planta, a erva tem que ter semente. Então, levando aquele DNA básico dela que vai se reproduzir e vai tomar conta de toda a terra. Então, sempre duas confirmações. No quarto dia, os luzeiros no firmamento, o sol e a lua. O sol para dominar sobre o dia, a lua para dominar sobre a noite, e também as estrelas. Os animais aquáticos no quinto dia e os animais aéreos, todos os animais que vivem dentro da água, todos os animais que voam nos céus, voam no ar. E no sexto dia, primeiro, os animais terrestres. E a gente tem que perceber que vegetais, animais aéreos, aquáticos, animais terrestres são todos ditos na Escritura que foram criados segundo a sua espécie. A palavra min, a palavra classificação, espécie, você classifica os animais, você separa os animais por espécie. E no sexto dia também foi criado Adam. Adam, que foi formado, que foi retirado do solo, que foi formado pelo pó do solo. E o ser humano, o Eterno não diz que ele foi criado por espécie. Toda a classificação do ser humano por espécie vem das religiões, vem da política, vem do poder econômico. Nunca veio da Escritura. A Escritura nunca separou um homem como sendo de uma raça ou de outra raça. São todos seres humanos, são todos Adam. Toda essa classificação que levou a discriminação até os dias de hoje, a escravidão, ela vem de uma interpretação incorreta.
Adão significa também, né, significa que o sangue, dam, sangue, e o Aleph significa o sopro do Eterno que entra no sangue, a consciência que traz a vida para o ser humano, que traz uma vida consciente, se torna uma alma vivente. E o Eterno diz para o ser humano: frutificar e multiplicar e encher a terra, e desça no peixe das águas, e na ave dos céus, e em toda a vida que rastejar sobre a terra. Assim o ser humano passa a ser o dominante sobre todos os seres, mas o domínio tem que ser responsável, tem que ser de maneira a que se desenvolva todos esses outros seres e não destruí-los e não abusar deles para outros fins. E o Eterno diz: frutificar e multiplicar e encher a terra. Então esse é, no meu entender, o primeiro mandamento, a primeira mitzvah do Eterno, que nós devemos nos multiplicar e não deixarmos de procriar, e não deixarmos de nos multiplicar sobre a face da terra, e não nos afastarmos dessa condição de seres que devem se reproduzir, porque a partir, né, porque não há como o ser humano dominar sobre a face da terra se ele não crescer, se ele não multiplicar, né? Então esses detalhezinhos a gente precisa aprender, né? A gente precisa ler as entrelinhas, a gente precisa ler palavra por palavra, letra a letra. Por isso que esse livro tem um maior número de palavras, maior número de letras. Por quê? Porque ele nos traz o ensinamento básico. Se você entender essa porção Bereshit, você vai entender toda a escritura e mais, você vai entender toda a vida no nosso planeta, toda a condição humana, os animais, os vegetais, tudo que existe no universo, você vai entender se você entender a porção Bereshit. Por isso que ela é a primeira, né? Ela traz a origem de tudo, o gênesis de tudo vem nessa porção, né? Nessa porção Bereshit. E nós temos ainda, né, o dia que o Eterno consagrou para festejar toda a criação, né? Um dia que ele diz: esse dia é o Shabat, é um dia que todos descansam, né? Inclusive ele que criou tudo isso, né, que criou nos 6 dias anteriores, ele diz nesse momento que é um dia de descanso, que ele parou e descansou e viu que tudo que ele havia feito era muito bom. Tov meod, muito bom, né? Então esse é o primeiro capítulo de Bereshit, né, que vai do dia 1 ao dia 6, toda a criação. O Eterno não volta mais a falar nessa criação, o Eterno não volta mais a entrar nos detalhes da criação. Todos esses detalhes nós temos que aprender. O Eterno nos dá as instruções para que a gente aprenda. A gente tem que desenvolver conhecimento para entender como é que surgiu a vida, como é que ela se desenvolveu, né? Tudo isso a gente precisa usar do nosso conhecimento, do que ele colocou dentro de nós, para pouco a pouco irmos aprendendo. Ele não é contra o conhecimento, ele não é contra o entendimento de como, ele não é contra a ciência, como muitas religiões são, né? Muitas religiões são contrárias à ciência, porque não querem que o ser humano conheça os segredos que o Eterno vai a pouco nos mostrando. Nós vamos ver daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso. E nós vemos a formação do ser humano, né? Nós vemos a formação do ser humano. Vaitzer Adonai Elohim et Ha'adam afar, apar, min ha'adamah vai par ba pav nishma ha'im vayhi Adam lenefesh chaya, e formou, esculpiu e deu forma ao ser humano, né? Esse verbo yetzer aqui, esse verbo é esculpir, é dar forma, deu forma ao ser humano. Elohim, Adonai Elohim, ao ser humano, né? Ao ser humano, o Adão, como é conhecido,
do pó do solo. Veja que não é da terra, é do solo, dos elementos que estão no solo. Não é de todo o continente inicial, mas do chão, dos minerais que estão no solo, dos elementos químicos que estão no solo. E soprou nas suas narinas um fôlego de vida e existiu o Adão por alma viva. E aqui nós vemos aqui muito interessante que a palavra Adão tem o valor 45, né? 44 do Dam mais 1 da Aleph, né? Então formando aqui 45, número 9, que representa o ser humano, como nós vimos no último estudo, né? Quando nós fizemos um resumo de todas as primeiras frases e últimas frases dos livros e chegamos num número que, ao ser adicionado o eterno, representava toda a verdade da Escritura. Então nós vemos aqui que todo o texto é bem amarrado e você precisa entender as palavras do hebraico para poder ver esse significado, né? E aqui nós temos aqui a cada 13 letras, nós temos aqui o nome do Eterno, tetragrama sagrado, o nome do Eterno, as 4 letras, as 4 consoantes que formam o nome do Eterno. E a cada 13 letras, porque o Eterno é Errad, a palavra Errad tem o valor numérico 13. Então, nós temos aqui que o Eterno é um. Então, na criação do ser humano, o Eterno mostrou que ele é um e ele está nos criando, ele está nos formando do solo. E o 8º verso diz o seguinte: Vaitá Adonai Elohim Gan Baeden Mikeden Vai Sen Shan It Haadam Asher Yatzar. E plantou Adonai Elohim um jardim no Éden. Né? Então não é jardim do Éden, é um jardim no Éden do Oriente e colocou no lugar o Adão que formou. Ou seja, ele criou um jardim das delícias. Éden quer dizer delícias. Então ele criou um jardim e preencheu com delícias para o ser humano viver ali, né? Mas não é para viver à toa, não. Ele vai dar uma atividade para o ser humano ali, porque ninguém fica à toa, né? O mundo precisa da participação do ser humano, ele precisa do movimento do ser humano, ele precisa da ação do ser humano. Por isso que o Eterno criou o ser humano, senão ele não teria criado dessa maneira. E aqui nós vemos também, né? Também aqui a cada 10 letras desses 2 versos, nós vemos a presença do nome Yeshua a cada 10 letras que foram usadas na criação. O Eterno diz Vaiomer, né? Aparece 10 vezes na criação a palavra Vaiomer. O Eterno diz 10 vezes e o mundo vai se mudando, vai se transformando, vão aparecendo os vegetais, os animais, o sol, a lua, e tudo vai aparecendo a partir da palavra do Eterno. Né? Desde que ele diz Yehior, Vayehi-Or, aparece aqui o nome de Yeshua. E Yeshua está, então, no Gan Eden, aguardando que a gente seja julgado para poder usufruir com ele dessa delícia, desse jardim que é uma delícia. Então, veja, agora, capítulo 2, né, capítulo 2, cabe ressaltar que o capítulo 2 é um detalhamento da criação do ser humano. Então, você tem que olhar isso, perceber esse detalhe dentro da Escritura. Né? Você tem que, quando olhar o livro de Bereshit, não vá como muitas pessoas, não, porque existem duas narrativas da criação do ser humano, parece que é um outro ser humano, não é outro ser humano, é um detalhamento. Então tudo você precisa questionar, você precisa pensar, você precisa ruminar. E nós vemos aqui no verso 9, Vayatzmar Adonai Elohim Min Hadamah Kol Etz Ne Hamat Le Mader
למדה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. E fez crescer Adonai Elohim do solo, né, dos minerais, toda árvore agradável à vista e boa para comer, le ma'achal, para comer, toda árvore servindo de alimento, né? Então, o alimento são as árvores, são os frutos das árvores. E a árvore da vida no meio do jardim. E, né, novamente o E, aqui juntando a segunda parte, são duas árvores importantes criadas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento bom e ruim. Então aqui já temos um detalhe que nós temos sempre que ficar atentos, né? As traduções costumam colocar pronomes, costumam colocar artigos, que na verdade não existe no hebraico. E aí muda o sentido da frase. A árvore do bem e mal não é a árvore do bem e do mal. Não são distintos, estão todas juntos. Bem e mal andam juntos. Por quê? Porque você precisa aprender o que é mal para reconhecer o bem. Se fosse só a árvore do bem, você não reconheceria. Se fosse só a árvore do mal, você não reconheceria. Os dois estão juntos, como a escuridão e a luz, como o entardecer e o amanhecer, o anoitecer e a claridade do dia. Todos andam juntos, não estão separados, né? Então, o Erev é aquele momento que a luz, a escuridão começa a tomar conta da luz, e o Boker é aquele momento que a luz começa a tomar conta da escuridão, não são separados, então tudo está junto, bem e mal estão juntos, e a gente precisa entender isso, senão a gente fica achando que uma coisa é ruim, a outra coisa é boa. Na verdade, você precisa aprender a reconhecer em tudo que existe o lado bom e o lado ruim, até na Torá do Eterno. Até na Torá do Eterno nós temos coisas boas e coisas ruins. Depende de como você vai usá-las e como você vai trazê-las para o teu dia a dia. Vaikach Adonai Elohim et ha'adam vai nerehu began Eden le avatar u le ul shamehar. E tomou Adonai Elohim o Adão e o conduziu ao jardim Éden para trabalhar e para guardar. Então, o Eterno colocou o ser humano né, naquele jardim, no Éden, para que ele usufruísse das delícias, mas também para trabalhar e guardar. Então nós temos novamente o conectivo e aqui, né? Então não é só trabalhar, mas é trabalhar e guardar, né? Fazer com que aquilo se desenvolvesse, fazer com que aquilo estivesse sempre vicejante, que aquelas plantas sempre estivessem produtivas. Então é isso que é o sentido do guardar aqui, né? Guardar para que aquilo se desenvolva, para que permaneça sempre da melhor maneira. Então aqui a gente desmistifica, né, um dizer popular que diz que, devido ao erro de Adão, nós temos que trabalhar até os dias de hoje, né? A gente poderia viver só nas delícias do Éden. Na verdade, não, né? O Eterno já coloca aqui que o ser humano foi criado um Gan, né, um jardim no Éden, lá no jardim foi criado, e ele foi colocado ali para trabalhar, para cuidar do jardim. Então, antes de qualquer coisa, né, antes de existir até a mulher, o homem já estava lá trabalhando, cuidando do jardim, guardando o jardim, com muita alegria, com muita felicidade, porque ali ele convivia com os animais, ele convivia com as plantas, ele tinha o fruto. A partir da transgressão ele continua trabalhando, mas agora com mais dificuldades, com espinhos, com cardos, com
com animais que vêm lá, ervas daninhas, animais que vêm destruir lá a sua plantação, a sua criação. Então, é dessa maneira que a gente tem que interpretar, e não como muitas vezes nos falam, não, foi por conta disso, colocando culpa em Adão, né? E a Escritura nos traz que nós não devemos julgar dessa maneira, nós não devemos julgar os seus personagens, os fatos que são narrados, como uma forma de julgá-los, né? Porque ela não traz todos esses ensinamentos para que a gente julgue, né, os personagens, para que a gente não julgue Adão, para que a gente não julgue Ravá, para que a gente não julgue Abraham, Noah, né, Yaakov, Yosef, para que a gente não passe a ser julgador. Então, aquele que entende a Escritura como um livro de leis, ele normalmente faz isso, né? Ele procura fazer com que interpreta que os erros foram cometidos e a gente tem que julgar quem cometeu o erro, por que cometeu o erro. Na verdade, é ao contrário, nós devemos aprender com esses erros. A Escritura nos apresenta esses detalhes justamente para que a gente desenvolva o entendimento, a sabedoria de aprender os erros, aprender como eles erraram e não errarmos da mesma maneira hoje. Então esse é o ensinamento. Senão o Eterno teria colocado só as coisas boas. Olha, ele fez isso e foi bom e ganhou tal coisa. Ele fez isso e se deu bem. Ele fez isso e prosperou. Ele fez isso e não colocaria, não colocaria os erros dos nossos antepassados. Ele não colocaria, o Eterno não nos daria esse exemplo, porque é esse exemplo que a gente tem que seguir. Cometeu um erro, se arrependeu, produziu frutos de arrependimento e aí tem sucesso, e aí prospera, e aí vai à frente. E não julgarmos. É isso que o livro de Bereshit nos traz. Então você vai ver no livro de Bereshit muitas transgressões. Todas as transgressões que o Eterno diz lá no livro de Vaikra, por exemplo, não se deite com a mulher do seu pai, não se aproxime, não se deixe com a irmã da tua mulher, né? Então, tudo isso vai aparecer lá como uma mitzvah, uma proibição, né? Um mishpatim, uma proibição, mas aconteceu antes, e muitas vezes a gente fala, mas como que o Eterno disse que não pode, se lá aconteceu, se Yaakov se casou com duas irmãs, né? Como é que agora não pode? Se Reuven se deitou com a mulher do seu pai, né? Como é que agora não pode? Então, na verdade, ele está mostrando os erros que aconteceram e a consequência desses erros. Então é isso que a gente tem que aprender no livro de Bereshit, a perceber esses detalhes. Então vamos voltar ao texto do livro de Bereshit, da porção Bereshit. Vaitzvah Adonai Elohim al ha'adam lemor, mihol etz hagan ohel tochal. E ordenou Adonai Elohim para o Adão, dizendo, de toda árvore do jardim comerás, ou seja, toda árvore do jardim será para alimento, toda a vegetação, toda planta que tem fruto, ela serve para o alimento do ser humano. Vemaetz hadat tov ve'avara lo tohal mimeno, ki bayon halecha mimeno mot tamut. E da árvore do conhecimento bom e ruim não comerás dela, pois no dia que comeres dela, morrerás. Então, essa árvore aqui, dessa árvore do conhecimento não se pode comer. Por quê? Do conhecimento bom e ruim, não do conhecimento bom e ruim, sem fazer a distinção entre o que é bom e ruim. O Eterno diz, não coma. E aqui é a base dos ruquim do Eterno. Por que eu não posso comer dessa árvore? Se ele colocou a árvore ali, se a árvore está lá frondosa, cheia de frutos, por que eu não posso comer? Porque ele disse que não pode. É isso,
é esse o teste que o Eterno está dando, né? Ele está colocando para Adão um teste. Olha, você pode comer de tudo isso aí, menos essa aqui. Então vamos ver como que o Adão ia aplicar a sua Ratson Hafishi, o seu direito de escolha, né? Então, será que ele vai escolher obedecer ou não? Será que ele vai fazer o que eu mando ou não vai fazer o que eu mando? Então, é esse ensinamento que a gente precisa, né? Que a gente precisa ter sempre claro. Se você assistiu a última porção EE, né? Foi discutido muito essa questão de ouvir a palavra do Eterno, seguir a palavra do Eterno, não seguir orientações diferentes, orientações distintas, orientações que te dizem para fazer o contrário, que é exatamente o que vai acontecer já já. Nós veremos agora, né? Nós veremos agora a gênese das mitzvot de Adonai para Adão, para o ser humano. Então, esse nome Gênesis, né, que foi como a gente conhece, também pode ser usado aqui dessa maneira. Eu acredito que os sábios, quando colocaram esse nome, né, que vem lá do grego, eles foram orientados para que a gente aprendesse esse início, né, o que levou à origem, né, Gênesis é a palavra origem, a origem das mitzvot do Eterno, né, das 10 maravilhosas palavras, de onde que elas aparecem? Elas aparecem já, né, elas aparecem já no livro de Bereshit, na porção Bereshit. Capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 1 foi toda a base de formação do nosso universo, do nosso planeta, da vida. Capítulo 2 foi um detalhamento, né? Foi um detalhamento da criação do ser humano. E agora o capítulo 3 vai nos trazer, né? Vai nos trazer a origem das mitzvot, né? O momento que o ser humano vai exercer pela primeira vez a sua opção de escolha. A serpente era o mais astuto de todo o animal do campo que fez Adonai Elohim e disse à mulher: então, Af, que amar Elohim lo techelu michol etz hagan? Então, por que disse Elohim, não coma de toda a árvore do jardim? Ou seja, ela ouviu, né? E aí foi questionar justamente quem? Justamente a mulher, que não ouviu isso. A mulher não ouviu essa orientação. Essa orientação foi dada para Adão, que deve ter repassado a ela, mas não repassou corretamente, não repassou com todos os detalhes. E aí a serpente, muito astuta, vai lá e questiona, justamente para induzir, né, para induzir ao erro, para induzir para fazer aquela, como a gente diz na porção rei, a profecia, né, daquele profeta que não é profeta do Eterno, daquele que induz ao erro, daquele que fala contrário ao erro. E nós precisamos estar atentos para não ouvir esses falsos profetas. E aí a mulher diz para a serpente: dos frutos da árvore do jardim podemos comer. Vaiomer Haisha el Anahash, Mipri etz Hagan Tohel. Dos frutos da árvore do jardim podemos comer. Mipri Haetz Asher Betor Hagan Amar Elohim lo tohelu mimenu, velo tigu bo, pen tamutum. E do fruto da árvore que está no meio do jardim, que não é a árvore do conhecimento bom e ruim, a árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida, disse Elohim: não comereis dele, e não tocareis nele para que não morra. Então aqui já há uma distorção do ensino, né? Como muitas vezes acontece até os dias de hoje, há uma distorção do ensino da Escritura, interpretações, né,
que não vêm da palavra, diretamente da palavra do Eterno, são interpretações das pessoas, assim como eu estou fazendo agora a minha interpretação, buscando aqui o texto no original e dizendo para você, busque o teu entendimento desse texto, busque conhecer o hebraico para aprender a decifrar esse entendimento, para que fale ao teu coração esse entendimento que vem da palavra do Eterno. Não a palavra da minha boca, mas a palavra do Eterno. E muitas vezes o entendimento vem errado, né? O entendimento das pessoas vem errado e é passado errado, e as outras que não querem aprender, aprendem tudo da maneira incorreta. Ela diz, não tocareis, o Eterno não disse isso, né? O Eterno falou que não pode o quê? Pode olhar? Pode olhar para o fruto, pode tocar no fruto. Ele não falou que não pode. Pode ouvir o fruto, ver se a semente faz um barulho oco lá dentro, né? Pode cheirar, ou seja, pode lamber, você pode usar os seus 5 sentidos nessa planta? Pode. Pode, inclusive, mexer na planta, pode abrir esse fruto, pode fazer alguma transformação nesse fruto. É isso que a gente pode fazer em todo conhecimento. Podemos interpretar, podemos cheirar, podemos mexer, podemos manipular, podemos alterar. Isso tudo a gente pode. O que a gente não pode é comer desse fruto. Por quê? Porque o Eterno diz para não comer. Esse é o objetivo, não comer. Por quê? Porque ele disse, não porque tem algum sentido, não, ou tem uma explicação oculta aí que eu tenho que saber. Não, você tem que obedecer ao Eterno porque ele disse, porque ele que criou, porque ele, nesse momento ele falou para não comer. Pode ser que num outro momento ele vai te apresentar, né, o fruto para você comer. Assim como todo conhecimento nós não sabíamos nada do mundo, nós fomos aprendendo. Hoje a gente já conhece muito do mundo e tem muita coisa para aprender ainda, que ele vai nos mostrando no momento certo. Agora você pode, agora você pega, agora você pode chegar mais perto, agora você pode dar uma lambida. E aí, aos pouquinhos, nós vamos chegar no momento que ele vai dizer, agora você pode comer, né? Mas no momento aqui, ele falou, não pode comer, né? Vaiomer Hanahash El Haishá, Lomot Tamutum. Então essa foi a mentirinha que a Nahash falou para a mulher. E aqui a gente tem que interpretar o que é isso, né? Morte não morrerás. Ela induziu, né? Ela induziu a mulher, né, a acreditar nela e não naquilo que o Eterno havia dito. É o que muita gente faz hoje sobre as Escrituras. Olha, não é assim, é dessa maneira. Você não vai morrer, você é eterno, você foi criado à imagem do Eterno, você é eterno, você não vai morrer, né? Você vai aí mudando, 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 você vai isso, aquilo outro, enfim, tem várias teorias aí que eu não vou adentrar a elas, mas são, né, palavras que a Nahash disse aqui. Morte não morrerás, você vive eternamente, né? Então nós somos eternos igual ao Eterno? Não, né? Isso foi a única mentira que a Nahash falou, que vale até os dias de hoje. Até os dias de hoje as pessoas divulgam isso, trabalham com isso, pensam nisso, e muitos que não estudam a Escritura, não leem o texto no original, não querem saber, né, o que está escrito ali, acreditam nessas mensagens que são trazidas. Então, a Nahash não induziu ela a comer nada, ela falou, né, e quem acreditou nela foi a mulher que acreditou ou não, que tinha essa opção de acreditar ou não. Né? E nós vamos ver que tem uma opção dela não aceitar isso. Porque conhece Elohim que no dia que comerdes dele se abrirão vossos olhos e serei como Elohim, conhecereis bem e mal. Então é uma indução, né? Uma indução a errar, a fazer diferente do ensinamento do Eterno, a acreditar na palavra daquele que interpretou, daquele que conhece, né? Daquele que
leu, daquele que estudou, que te traz uma resposta pronta. Então nós não podemos ser afoitos em aceitar rapidamente essas respostas prontas, né? Então nós vemos que é preciso, né, é preciso ruminar, é preciso digerir, né, para entender a palavra do Eterno, para entender os seus ensinamentos, e não ouvir simplesmente os ímpios, a voz dos ímpios. Vatere haisha kitov haetz la ma'ahal vehi ta ava hu la enim ve nahamat haetz le hasikil laskil va tikar mi priv va tohal va titen gan laisha ima va yochal. E viu a mulher que era boa a árvore para comer. Né? Por quê? Porque ela entendeu o que a serpente falou aqui, e que ela era agradável aos olhos e desejável, a árvore para o entendimento. A palavra lehaskil, né, que tem a ver com educar, com aprender, com prosperar. Então, comer desse fruto era a prosperidade, era o entendimento, era o conhecimento de tudo. E tomou do seu fruto e comeu. Né? Ela já tinha tocado, pegou o fruto, não morreu, então ela entendeu que também poderia comer e não morreria. E o que ela faz mais? Deu também ao homem junto dela e comeu. Então aqui, quando temos essa frase aqui, nós percebemos que o homem estava o tempo todo junto, né? Então ele ouviu o que a Nahash falou, ele tinha ouvido o que Elohim tinha dito a ele, e aí, nesse momento, o que ele deveria fazer? Olha, Havá, né? Olha, mulher, tudo bem isso que a Nahash falou, mas daqui a pouco o Elohim virá ao jardim e vai andar conosco, vai conversar conosco. E aí a gente pergunta para ele, não vamos comer agora não, vamos esperar um pouquinho, né? Vamos ouvir a palavra do Eterno primeiro, não vamos tomar uma atitude precipitada. Mas ele também se deixou levar pela serpente astuta. Então esse foi o grande erro aqui, né? A grande transgressão aqui foi essa, justamente não esperar, não ruminar, não voltar-se para o ensinamento que o Eterno havia dito. O Eterno havia dito para ele, não coma, porque no dia que comer você vai morrer, né? Morte morrerás. Ele não sabia o que era morte, mas certamente não era uma coisa boa, né? Então, isso que a gente tem que fazer, não ouvir o ímpio falar e rapidamente aceitar o que ele falou. Vamos voltar à palavra do Eterno, vamos voltar ao ensinamento do Eterno e ver o que ele falou. Ele falou que pode? Não, ele não falou que pode, então não pode, né? Ele já mudou de opinião? Não, não mudou. Por quê? Porque ele não muda de opinião, porque ele não muda de instrução, né? Então, nós temos que parar e pensar nisso, nós temos que parar, toda vez que surgir uma informação contrária à palavra, você buscar na palavra. Agora não existe mais isso, agora é outro ensinamento, agora é outra palavra. Será que é? Vamos lá ouvir, né? Vamos lá ouvir a palavra do Eterno, vamos buscar na palavra do Eterno o ensinamento correto, para a gente não começar a cometer erros. É essa instrução que nós temos que tirar de Adão e Havá, é essa instrução que nós temos que ter sempre na nossa mente. Não julgar que ele comeu, que ela fez errado, mas aprender que esse erro causou todo o transtorno que nós temos até o dia de hoje. Então nós não devemos continuar nesse erro, nós não devemos repetir esse erro. Então agora qualquer
qualquer ensinamento incorreto eu vou buscar na palavra do Eterno, no ensinamento do Eterno, o que é a verdade, né? A verdade que está envolvida. Toda a Torá é a verdade, né? Tudo que está na Torá é a verdade. Toda a verdade está na Torá. Então nós precisamos parar de julgar Adão e Havá e aprender com o seu erro. O seu erro serve para isso, para nós aprendermos e não para julgá-los, né? Não é um livro de lei, não é um código civil, não é um código penal, mas é um livro de aprendizado. Verhadam yada et Havá Isto vatahar vateled et Caim vetomer caniti ish et Adonai. E Adão conheceu a Havá, Eva, sua mulher Isto, e concebeu e gerou Caim. Caim, né, traduzido por Caim, né, um nome parecido, mas é Caim e não Caim. Caim, e disse, Caniti, adquirir um homem, Adonai. Então a palavra Caim é adquirir, né? Então adquirir um homem a Adonai. Teve um filho homem. Então Caim é o primeiro que nasce de uma relação sexual, né? Então é o primeiro que vem de uma relação sexual, que nasce da união do homem com a mulher, né? Então essa palavra conheceu, que muitas vezes as pessoas falam, não, conhecer não, conhecer biblicamente é ter relação sexual, porque a Torá é um livro escrito para que todos tenham acesso, crianças, adultos, jovens, né, todos tenham acesso. Então ela não trata temas com palavras mais pesadas, com palavras mais levianas. Então ele fala conhecer no sentido de ter intimidade, de conhecer profundamente, de ter uma relação, né, uma relação íntima. Então o homem e a mulher tiveram uma relação íntima. Existem outras palavras também para representar uma relação sexual ilícita, por exemplo, entrar numa mulher que não é a sua, né? Uma mulher tem relação, o homem tem relação fora do casamento com uma prostituta. Então, isso sempre é entrar. Nós vamos ver na Escritura que existe alguns casos desses, né? Abraão, nós temos Yehudá, nós temos situações tratadas que são relações, né, que não são essas relações lícitas. E nós temos aquelas relações que são as proibidas pelo Eterno, as que são abomináveis ao Eterno, aquelas que são relações incestuosas, por exemplo, relações que o Eterno abomina na sua Escritura, né? Então nós vemos aqui que esse é um momento em que, após o capítulo 13, entramos no capítulo 4 agora, que nós vamos tratar da consequência da ação de Adão e Havá, e nós vamos ver aqui o primeiro ser nascido dessa união, né? O primeiro ser que o Eterno havia dito, frutificar e multiplicar e preencher toda a terra, né? Então, precisava que eles se conhecessem e procriassem, tivessem filhos e fossem encher toda a terra de seres humanos. E aqui, na cabeça de muitas pessoas, surgiu o seguinte: eles erraram e o erro causou isso aqui. Então esse aqui passou a ser a primeira transgressão. Será que foi mesmo? Né? Será que Adão conhecer Havá e ter um filho, gerar um filho, foi uma transgressão? Não. Né? Então não adianta vir com essa história de que a criança nasce em pecado por causa do Adão e Havá, o Adão e Havá fizeram sexo. Então quando os pais fazem sexo e têm um filho, a mulher fecunda, a mulher gera, a mulher gesta e nasce uma criança, isso aí é um pecado e a criança tem que ser livre desse pecado. Esse não é o pecado original, esse é o pecado original de doutrinas. Tudo bem, de doutrina pode ser, então aí
não tem nada a ver com a Escritura, tem a ver com a doutrina, tem a ver com a doutrina daqueles que não se casam, principalmente, né? Essa doutrina que dizem que o homem não deve se casar, não deve procriar, ferindo já aquele primeiro mandamento de frutificar e multiplicar e encher a terra. Então, aqueles que adotam essa visão, esse pensamento, estão querendo eliminar o ser humano da face da terra, né? Por quê? Porque sem a procriação, sem a relação sexual, não há procriação. E aí o ser humano deixa de existir na face da terra. Esse não é o pecado original. O pecado original é a desobediência à palavra de Adonai Elohim, nosso Elohim. O pecado original é desobedecer a palavra do Eterno. E nós temos que ter isso claro, nós temos que entender o que se passou com Adão e Havá, porque até os dias de hoje a gente comete o mesmo erro. Então a gente vai lá, né, acha que passou por um ritual e deixou do pecado original de lado e agora pode fazer tudo o que quiser, né, porque já está livre do pecado original e continua desobedecendo a palavra do Eterno, continua comendo do fruto que ele disse para não comer, continua praticando, né, sendo contra os ruquim do Eterno, fazendo tudo aquilo que ele diz para não fazer. Então esse é o erro, esse é o pecado original. Então essa é a interpretação que a gente tem que buscar dentro da Escritura. Ler o texto com cuidado, ler o texto no original, entender o que está escrito, anotar, refletir, pensar, né? Perder horas de sono com isso, porque isso vai te trazer entendimento. E você entendendo isso, você deixa de cometer todas as transgressões que nós estamos vendo agora no livro de Devarim. Moisés está repetindo todas as transgressões, né? A alimentação, o ouvir o falso profeta, tudo isso nós estamos, né, se curvar a ídolos de outros, daqueles que cometem o avodazará, da idolatria. Então, tudo isso é repetido na Escritura para que a gente tenha sempre claro na nossa cabeça e no nosso coração, né? Então, é isso que a gente precisa entender. E depois que nasce Caim, né? Caim teve uma gestação de 9 meses, nasceu, teve a sua infância, logo depois que ele nasceu, um tempo depois, não sabemos quanto, acrescentou, ou seja, somou a seu filho, né, o seu filho Caim, o irmão do seu filho, Ravel, que quer dizer, a tradução é Abel, né, que quer dizer vazio, quer dizer um alento, um vapor, né, que é uma coisa diáfana. E foi Ravel pastor de ovelhas e Caim foi trabalhar o solo. Então Ravel, né, depois aí de uns 15, 20 anos, não sabemos quanto tempo, mas muito tempo se passou, ele cresceu e foi criar ovelhas e Caim foi trabalhar o solo, né? Então tivemos aí as duas áreas que trazem um alimento ao ser humano, o que trata do solo, que trata do vegetal e aquele que trata do animal. Então são essas duas maneiras que o ser humano se alimenta, né? E foi ao fim de dias, ou seja, muitos dias, talvez uns 20 anos, vamos colocar aí 20 anos, né? E foi ao fim de dias, trouxe Caim do fruto do solo como oferta para Adonai. E Ravel trouxe também ele das primícias de suas ovelhas e de seu leite, da gordura, né? Da gordura do animal, do leite do animal. E voltou-se Adonai para Ravel e para a sua oferta. E para Caim e para a sua oferta não se interessou, e irou-se Caim muito e caiu seu semblante, ou seja, ficou chateado, ficou entristecido, ficou revoltado, na verdade ficou com inveja do irmão. E aqui é mais um texto que o Eterno pratica, né? Porque você vê em toda a Escritura os primogênitos, né? Os primogênitos que são os preferidos, eles sempre estão na berlinda, eles nunca são os
os que se sobressaem. Por exemplo, Ismael, o primogênito de Abraão, não foi, né, não foi aquele que trouxe o povo do Eterno. Nós temos Esav também não foi aquele que conduziu o povo do Eterno. Nós temos Davi, não era o primogênito. Então nós vemos aí que Moshe não era primogênito. Então nós vemos aí que sempre o primogênito não é aquele que conduz. Por quê? Porque o Eterno até, né, o Eterno faz tudo para que isso aconteça. Mas aqui nós vemos no exemplo de Caim que ele não entendeu o que o Eterno estava fazendo. O Eterno não disse que, não colocou aqui que o animal é mais importante que o vegetal. Ele testou Caim, né? Vou oferecer isso, vou mostrar dessa maneira para que veja qual a sua reação, né? É o que a gente faz muitas vezes com as crianças. Hoje você tem 2 filhos, você sabe que um quer um brinquedo, o outro quer outra coisa, e aí você troca os presentes, você dá diferente para ver a reação deles, para ver como é que eles vão se portar, para ver se um aceita o que o outro recebe, né? Porque muitas vezes as pessoas não aceitam o bem do outro, não aceitam que o outro seja o preferencial, não aceitam que o outro esteja, né, esteja à frente, não aceitam que o outro seja homenageado pelos seus feitos. As pessoas têm inveja. Então essa inveja que deve ser combatida, né? Aceitar a vitória do outro, né? O segundo lugar é tão bom quanto o primeiro, mas tem que aceitar que ele foi melhor, que ele foi escolhido, que ele chegou primeiro, né? E não se revoltar contra aquele. Então nós temos sempre que ter atento a isso, as instruções que estão sendo colocadas no texto, e não simplesmente dizer que Caim se revoltou porque o seu irmão foi preferido, porque o animal é preferido, a oferta de animal é preferida em relação à oferta do vegetal. Veja, né? Veja que logo, logo nós vamos ver, né, um pouquinho mais sobre isso na porção Kitavô, que vem logo aí pela frente no livro de Devarim, que o Eterno vai dizer: quando entrares na terra, né, que Adonai te dá, e te estabeleceres, você vai recolher das primícias dos frutos, de todos os frutos do solo, e colocar no cesto e levar ao Eterno. Então, aqui no momento que Caim desce o seu semblante, fica irado, o que o Eterno diz a ele? Por que tiraste? E por que caiu o teu semblante? Ou seja, por que surgiu a inveja dentro de você? Acaso não se beneficia o digno? E se não beneficiar, à porta jaz o pecado, e para ti é seu desejo, e tu dominarás nele. Então, tem que se valorizar aquele, né, que tem o mérito. E você tem que aceitar isso, você deve aceitar isso com alegria, né? Olha, ele foi melhor, agora na próxima vez eu vou fazer melhor e também vou ficar à frente, né? Uma competição sadia de que todos devemos melhorar e não, né, e não querer, bom, ele tem isso, eu vou tirar o que ele tem para que eu seja melhor do que ele. Por quê? Porque esse pecado está na porta te tentando, né? Você é o desejo desse pecado. Esse pecado quer dominar sobre você, mas você é mais forte. Você dominará o pecado, você dominará a transgressão, você dominará esse erro. E é isso que a gente precisa aprender na Escritura. Esses detalhes das palavras que nos são trazidas para a gente mudar todo o pensamento que vem, né? Que vem de muitos séculos aí de interpretação errada, né? Porque essa inveja apareceu aqui na mente de Caim, disputar com seu irmão. E será quando entrares a terra que Adonai teu Elohim te dá por herança e herdares e estabelecerás nela. Isso é o que nos vai trazer a porção Kitavô quando entrares no livro de Devarim. Daqui a umas 3 semanas nós veremos essa porção. E pegarás dos primeiros de todos os frutos do solo que tirares da tua terra, que Adonai teu Elohim te concede, e os porás em uma cesta e irás ao lugar que escolheu Adonai teu Elohim para seu nome ali habitar.
Então o Eterno não está dizendo que o vegetal não é legal, não vamos mudar essa interpretação, que muitas vezes fala, não, porque o Eterno prefere o sacrifício de animais e não o sacrifício de vegetais. Não é verdade isso, porque o Eterno sempre diz, a primícia do teu solo é primeiro apresentada ao Eterno. Não porque o Eterno precise desse alimento, não porque o Eterno é como uma entidade de muitas religiões que precisa que você coloque lá numa esquina uma comida para ele, não é nada disso. O Eterno quer que você reconheça, que você tenha gratidão por tudo que ele te dá. Né? Você pega o primeiro fruto e oferece ao Eterno, você vai dar a primeira garfada no teu alimento, você agradece ao Eterno. Você deu a última garfada no teu alimento, você agradece ao Eterno, porque é dele que vem o teu alimento, seja vegetal, seja animal, né? É dele que vem o alimento. Então essa premissa é esse reconhecimento. Né? É isso que a gente tem que entender, e não uma disputa, acirrar disputa entre vegetal e animal como alimento, entre Caim e Abel. E disse Caim para Ravel, seu irmão, ao estarem no campo. E levantou-se Caim sobre Ravel, seu irmão, e o assassinou. Então, muita gente acha que esse aqui é uma coisa absurda na Escritura, que logo começa aqui com um irmão assassinando o outro. Mas temos que entender, não como uma forma de julgar Caim, mas ao contrário, aprender aonde chega a ira, a inveja, né, a cobiça. Então é isso que nós temos que entender nesse texto. Né? Caim estava revoltado porque estava cedendo à inveja, cedendo a essa colocação que o Eterno fez com ele, de não olhar para o que ele trouxe para ver qual a sua reação. E ele reagiu exatamente da forma incorreta. E nós devemos aprender com isso. Nós aprendemos a regozijar a vitória do nosso próximo, né? O bem do nosso próximo, que ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, ele está no caminho do Eterno. Então, em vez de ter inveja disso, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou buscar a mesma coisa, eu vou caminhar o mesmo caminho, eu vou fazer da mesma maneira. E aí o Eterno vai me ver também. Então é isso que a gente tem que sempre ter atento e não disputar e não julgar. Então ele é assassino, tem que ser expulso mesmo, porque isso, porque aquilo. Não é dessa maneira que a gente entende a Torá. A Torá precisa ser digerida para que a gente aprenda com ela, em todas as palavras, em todos os versos, em todas as letras. Vai Omer Adonai el Caim, Ei Ravel, Achicha, disse Adonai para Caim, onde está o teu irmão, Ravel? Onde está Ravel, teu irmão? Vai Omer e disse Caim, Lo Yadaiti, Ha Shomer Ahi Anori, não sei, né? Aquela arrogância na palavra, olha, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, ou seja, não estou nem preocupado com ele, mas ele havia cometido um erro, havia cometido um assassinato, e o Eterno sabia, o Eterno queria ver a sua resposta, se ele ia mentir, se ele ia falar a verdade, porque ele podia ter se arrependido, olha, estava nervoso, estava irritado, estava possesso, estava com inveja e matei, me arrependo de tê-lo matado. Mas não, ele foi arrogante, ele falou, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Então, esse é o grande erro, né? A arrogância, a prepotência, achar que o Eterno não está vendo nada. Então, não sei, não sou guardador dele, ele que vai aparecer qualquer hora, mas o Eterno sabe. O Eterno disse, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama por mim desde o solo. Veatá,
E agora, Arur atá, amaldiçoado és tu, min ha'adamá, desde o solo, asher petzitá et piá la kahat et dmei achicha mi yadecha. E agora amaldiçoado és tu desde o solo, que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão de tua mão. Então você que cometeu o erro, você que vai ser agora culpado por isso. Então você vai ser amaldiçoado por isso. Como nós vamos ver Moshe repetir na porção que Tavô, amaldiçoado aquele, né, aquele que recebe para assassinar uma pessoa, aquele que, enfim, nós vamos ver isso na porção que Tavô, toda a repetição desse ensinamento. Então é isso que nós devemos aprender aqui, né? Aprender que esta é a segunda transgressão. Não guardar o teu irmão, né? E essa atitude, esse pensamento, essa forma de agir é a transgressão, né? É a transgressão que está aí até os dias de hoje. As pessoas não olham para o seu irmão, não guardam o seu irmão, têm inveja do irmão, prejudica o outro, né? Simplesmente por inveja, por traição, por cobiça daquilo que o outro recebe. É isso que nós temos que trabalhar sempre, né? Então, nós vemos aí que a primeira transgressão, que é a origem da primeira tábua dos 10 mandamentos, a origem né, a origem dos 10 mandamentos, a origem da primeira tábua dos 5 mandamentos que estão na primeira tábua, a tábua que é justamente a que nos leva a obedecer ao Eterno. Essa tábua traz o ensinamento de que Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol miodecha, e amarás Adonai teu Elohim em todo o teu coração e em toda a tua alma, em todo o teu mundo. Ou seja, toda a tua capacidade deve ser voltada para obedecer a palavra do Eterno, né? Isso ele colocou no primeiro mandamento. Anohi Adonai Elohecha asher hotzitecha mieretz mitzrayim beit avadim. Esse é o mandamento que reúne todos os hukim, né? Todo aquele mandamento que nós não temos explicação. Não poderás comer dessa árvore, porque morte morrerás. Por que não pode? Porque eu estou dizendo, né? Então esse é o mandamento que não tem explicação. E o Eterno diz, eu sou Adonai, o teu Elohim, você tem que obedecer. Por quê? Porque Ele te criou, porque Ele te tirou da casa da servidão, Ele te tirou da terra da idolatria. Então você precisa amá-lo com todo o teu muito, com tudo aquilo que Ele colocou para você nesse mundo. Então é isso que a gente precisa ver, né? Esse mandamento surge, né? Essa tábua surge aqui dessa primeira transgressão, a transgressão da desobediência, que nós fazemos até os dias de hoje, né? Eu digo nós, a humanidade como um todo. Muitos entenderem não fazem, não atuam dessa maneira, mas muitos ainda não entenderam, acham que o pecado original é simplesmente a relação sexual. E, na verdade, o pecado original é a desobediência ao Eterno. A segunda transgressão é não guardar o teu irmão, o teu próximo, né? É a gênese, a origem da segunda tábua, dos 5 mandamentos que tem a relação com o nosso próximo, que vem trazido no livro de Vaikra, capítulo 19, verso 18. Lo tikon velo titor et binei amecha, ve'ahavta lereha kamorra ani Adonai. Não te vingues e não te ires contra o filho do teu povo, teu irmão, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Adonai, assim diz o Eterno. Então, você deve amar o teu próximo como a ti mesmo. Não assassinar, não invejar, não mentir,
não caluniar, não cobiçar o que é dele, né? Não adulterar o que é dele, não roubar dele. Né? Então, essa segunda tábua é uma segunda tábua que traz as mitzvot que nós todos entendemos. Né? A primeira traz aquelas mitzvot que nós não entendemos direito. Por que eu tenho que guardar o Shabat? Por que eu tenho que honrar pai e mãe? Por que eu não posso fazer um objeto de adoração? Né? Se isso me dá prazer. Então as pessoas precisam entender isso. Mas a segunda tábua, que é contra o nosso próximo, as pessoas até percebem, mas não cumprem. Né? Por exemplo, todo mundo sabe que não se deve roubar. Um assaltante, ele sabe que não deve roubar, mas ele rouba. Mas aí daquele que roubar que está disponível para o assaltante, né? Ele não deixa correr frouxo, porque se ele não entendesse isso, ele rouba de você, roubam dele e ele ficaria numa boa, mas vai alguém roubar dele. Né? A mídia nos traz muito essa visão, né? O sujeito lá alguém assassinou o seu filho, por exemplo, um desses filmes, alguém assassinou o seu filho, aí ele se arvora no direito de ser um vingador e mata 250 pessoas no filme para vingar a morte daquele seu filho. Não é isso que o Eterno quer, não é isso que o Eterno ensina. Né? Você não deve matar o seu filho, mas você também não deve matar mais um monte de gente. Então é isso que nós temos que tirar esses detalhes da Escritura e não ficar dando atenção às instruções erradas que aparecem, porque muita gente acredita nesse filme, eu faria a mesma coisa, né? Se mexeu com meu filho, eu vou lá e estraçalho todo mundo. Né? Se me roubar, eu vou roubar todo mundo, eu vou fazer a mesma coisa. Não é isso que a Torá ensina. A Torá ensina exatamente ao contrário. Né? Primeiro mandamento dessa segunda tábua é justamente não assassinarás. Lo tirtsar. Lo tirtsar é justamente esse mandamento que vem justamente, né, trazer o que Caim fez com o seu irmão. Agora não sou eu que estou dizendo isso. Né? Esse ensinamento não sou eu que trago. Esse ensinamento nos ensinou Yeshua. Né? E as pessoas, mesmo aceitando o que Yeshua disse, ou o que disseram que ele disse, não respeitam o que ele nos ensinou. Né? Nós vamos ver lá em Matitiar, no capítulo 22, verso 35 ao verso 40. Vetalmid hachem echad. E um talmid, um aluno sábio, Mechem Sha'al Oto, perguntou a ele, vai nascerhu lemor, para testá-lo, dizendo. Então era um aluno de um outro rabi, que era inteligente, que conhecia a Torá, que tinha sabedoria sobre a Torá, perguntou a Yeshua para testar, para saber se ele realmente conhecia a Torá. Rabi, Eizu Ri Hamitzvah Ha-Gadolá Pa-Torá? Rabi, meu mestre, qual é a maior mitzvah, qual é o maior mandamento na Torá? Então eu queria saber se ele diria, é o Shabat, é o mandamento de não assassinar, é o mandamento de honrar pai e mãe. Ele diz, Vaiomer Yeshua Elav, respondeu e disse Yeshua para ele, para esse aluno, Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha uvechol nefshecha uvechol meodecha. E amarás Adonai teu Elohim em todo o teu muito, em toda a tua alma, em todo o teu coração, em toda a tua alma, em todo o teu conhecimento. Então, ele coloca esse ensinamento, como nós vimos, que é a primeira transgressão que aparece na Escritura, a desobediência de Adão e Havá.
Zurhi HaMitzvah Hagedolá. Esta é a maior mitzvah Veharishonah, e a primeira. Vaha Sheniat, da metá, e a segunda, comparada a ela, é Ve'ahavta lereaha kamorra, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ve'al shitei hamitzvot ha'ele Leviim, Kol HaTorah Ve HaNeviim. E destas duas mitzvot dependem Teluim, eu li errado aqui, Teluim, depende toda a Torá e os profetas. Então, tudo que nós vemos daqui para frente, capítulo 5 de Bereshit até o livro de Devarim, até o último capítulo de Devarim, se baseiam nesses dois mandamentos. E os profetas também, e os escritos também, e os escritos nazarenos também. Tudo que a Torá vai nos trazer daqui para frente está apoiado nesses dois mandamentos. Esses dois mandamentos que estão presentes nas duas tábuas, as tábuas relativas ao Eterno, a nossa obediência ao Eterno, a primeira tábua, e a segunda tábua, a tábua que é a nossa relação com o nosso próximo, com todo aquele que é o nosso irmão. Então nós temos, e nós podemos comparar o primeiro mandamento com o sexto mandamento, que tem uma relação direta. Anohi Adonai Elohecha Asher hotzitecha mieretz Mitzrayim beit avadim lo tirtzah, não assassinarás. Então essa é a gênese, dessas duas tábuas, a gênese dessas duas tábuas que são trazidas logo no início, os 4 primeiros capítulos da Escritura, nós temos a instrução para que a gente siga corretamente os ensinamentos do Eterno e não julgar aqueles que cometeram as transgressões. Nós veremos a partir de agora, a partir do próximo mês de outubro, nós já estamos agora em setembro, no mês de outubro, finalizando o livro de Devarim, a partir de outubro nós teremos um novo ciclo de leitura da Escritura. Então nós vimos hoje um resumo da porção Bereshit, que vai ser levada ao estudo no dia 26 de outubro ou no dia 24 de Tishrei. Então você vê que esse próximo ano, os meses do calendário hebraico vão ser muito semelhantes aos meses do calendário gregoriano. Por quê? Porque nós tivemos nesse último ano, 2024, o ano 5.784, nós tivemos um ano hebraico que teve um mês a mais, justamente para que o calendário agora volte a casar. Isso vai ao longo dos próximos 2, 3 anos, isso vai se afastar um pouquinho até chegar que o mês do calendário gregoriano começa no meio do calendário hebraico e depois nós vamos novamente voltar a isso. Então é esse ciclo de Sol e Lua que nós temos aí, que o Eterno colocou para gerenciar o nosso tempo de vida e o nosso aprendizado. E depois nós teremos todos as outras porções do livro de Bereshit. São 12 porções, que vão levar aqui do final do mês de Tishrei até metade do mês de Tevet. Então, do finalzinho do mês de outubro até o mês de janeiro, nós teremos aí o estudo das 12 porções. Porção Bereshit, no princípio, Noah, que é o nome de Noé, Lech Lechá, vá por você, Vaerá, o Eterno vai aparecer a Abraham,
Raiei Sará, e viveu Sara Tordot, né, a genealogia de Yitzhak, vai ser quando Yaakov sai da casa do seu pai e né, e vai se afastar do seu irmão, vai Shilar, né, e enviou, quando Yaakov vai retornar e envia mensageiros para falar com seu irmão, vai Eshev, momento que Yaakov se assenta na terra, né? Miquetes, ao fim dos 2 anos, o faraó sonha, já que já tratando da porção que fala sobre Yosef, vai Gash, e chegou Yehudá até ele, a porção em que Yehudá se reconcilia com seu irmão Yosef, vai Eri, né? Falando da vida e da morte, do final de vida de Yaakov. Nós temos aí então o fechamento do livro de Bereshit e entraremos no livro de Shemot. Então, nós vamos também ter aqui nesse período, esse período não tem muitas festas, na verdade não tem festa nenhuma da Escritura, mas tem uma festa do povo judeu, que é justamente a festa de Hanukkah, que vai cair no dia 26 de dezembro, ou seja, o dia 25 de Kislev. Nós vamos aqui no canal dar mais detalhes sobre esse estudo e vamos fazer um estudo especial nesse dia. Então, se você quer conhecer um pouco mais do livro de Bereshit, né, nós vamos, nos próximos estudos, trazer mais e mais detalhes. Eu pretendo não aprofundar tanto quanto aprofundei nesse primeiro estudo no livro, na porção Bereshit, mas a porção Bereshit é a base de todas, é a gênese desse, que traz um nome em português, ou digamos assim, em grego e latim, desse livro, que é a origem das 2 tábuas, que muita gente não conhece dessa maneira, né? Muita gente não sabe que Gênesis está falando da origem, né? Da origem da transgressão, da origem das 2 tábuas que vão combater as transgressões se você praticá-las. As pessoas acham que a origem da vida. Gênesis fala da origem da vida, mas Gênesis não está falando da origem da vida, está falando da origem, né, da transgressão que deve ser combatida. Como que a gente combate? Através da aplicação da palavra do Eterno. Shalom, shalom. Amanhã, então, nos encontramos aqui no estudo da porção Shoftim. Né? Shoftim é a próxima porção que nós vamos estudar. E na próxima semana, se o Eterno permitir, né, se ainda não tivermos um outro programa para intercalar com o nosso, a gente volta para dar continuidade à porção, né, a próxima porção Noach. Shalom, shalom.